o senador José Medeiros, do PSD. Na minha opinião, o senador vem fazendo um grande trabalho em Brasília. É o vice-líder do presidente Michel Temer no Senado da República. E na semana passada, senador, os sites aqui de Mato Grosso disseram que o senhor pode deixar a base do governo descontente com a não duplicação da BR-163 no estado. Bom dia, isso é fato, senador? Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes. É fato, eu tive uma conversa com o governo, uma conversa muito franca, de que nós precisamos mandar alguma coisa para Mato Grosso. Não dá para ficar, lógico que de repente fala, olha, é fisiologismo, toma lá da cá. Tudo bem, mas eu sou representante do estado de Mato Grosso e não posso ficar só defendendo o governo e o governo não dá nenhuma contrapartida para o estado. E agora, o pior, Antero, que eu falei para eles foi o seguinte, fui descobrir por que o dinheiro não está vindo, é porque o BNDES achou que há risco de mandar esse dinheiro e a concessionária, por causa da crise, não conseguir pagar as parcelas e tal. Eu falei, olha, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, o próprio nome dele já mostra a doidice que vocês estão querendo fazer. Quando foi para mandar dinheiro para Venezuela, para Porto de Mariel, para Angola, para tudo que é lugar, não vi o BNDES com essa desculpa. Eu falei, olha, será que é mais fácil receber da Venezuela do que lá de Mato Grosso, onde tem uma demanda muito forte, a rodovia vive lotada? Isso é uma doidice. Então a gente não dá para compactuar que o BNDES tenha 150 bilhões em caixa, entesourando, ele não foi feito para isso, e por causa de 2 bilhões aqui, tá morrendo gente nessa rodovia. Tá, e depois que o senhor manteve audiência com o governo, qual que foi a resposta do governo? Olha, eu peguei até fiz um comparativo das emendas liberadas de parlamentares que nem sempre foram da base daqui do próprio estado e mostrei para eles, falei que esse tipo de relação não dava, que era só ver a nós. Coincidentemente, depois dessa conversa, liberaram algumas emendas, mas eu não vou me contentar com a história de emendas. Eu quero que resolva esse problema aí, né? Mas ficou para essa semana, porque eu falei com o líder do governo, falei, olha, pode arrumar outro vice, que eu não vou ficar aqui só defendendo o governo e o estado que eu represento. Ele falou, não, isso aí vai ser resolvido, mas eu quero cronograma, não quero só conversa, eu quero que eu já marquei uma audiência lá do BNDES, eu quero ouvir da própria presidente quais são os passos que vão fazer para esse dinheiro sair. Tá, mas assim, o senhor está cobrando a liberação do dinheiro do BNDES, mas não é a Odebrecht que tem que pôr dinheiro nessa obra, já que ela é a concessionária? Olha, porque na verdade, tem uma parte que é do governo, aí o governo que tem que pôr, que é do DENIT. Não é assim? Como é que é? Na verdade é o seguinte, eles fizeram esse edital, e aí é bom que fique claro, senão vão falar, Medeiros está defendendo a Odebrecht. Eu estou defendendo que saia a rodovia. Se eles acham que é risco emprestar para essa Odebrecht, que eles troquem, intervenham, façam o diabo, pegue de volta, mas o problema é que fica aí nesse puxa-encolhe. O caso é o seguinte, quando foi feito o edital para fazer essa duplicação do posto lá da divisa com Mato Grosso do Sul até Sinop, parte ia ser feita da duplicação de Rondonópolis até Diamantino, se não me engano, até o Gil, pelo DENIT, e o restante pela concessionária. E já no edital ficou convencionado que eles iam fazer um empréstimo ponte, o termo técnico é esse, um empréstimo ponte, e depois um empréstimo definitivo, e que a empresa ia pagar aí no prazo de 25 ou 30 anos, se eu não me engano. O caso é que por que eles fizeram isso? Eles chamam de concessão híbrida. Na verdade, é aquela privatização envergonhada, para não dizer que não estava fazendo, que estava fazendo privatização. Então, o que ocorre? Quando fizesse 10% da obra de duplicação, a concessionária já poderia cobrar pedágio. É o que está lá no edital, no contrato. E é o que está acontecendo, né? E é o que está acontecendo. E aí o DENIT não terminou a dela. E nem a parte do que tinha sido acordado,
o tal do empréstimo para que a empresa fizesse, também não foi feito. Então nós queremos é que saia a rodovia, né? Que se eles não confiam na sanidade da Odebrecht, o que eu acho um erro, Antero, porque confunde. Outros países fazem o quê quando uma empresa está com um problema de ordem ética? Eles intervêm, tiram todos os diretores, mas mantêm os empregos e a empresa fica continuando prestando seu serviço. A Odebrecht já demitiu mais de 200 mil pessoas. Então, mais de 130 mil pessoas. Tinha muito bem como ter mantido essas coisas sem demitir essas pessoas. Mas é a falta de uma visão mais ampla, e aí está pagando o Estado, sofrendo as pessoas. É por isso que eu falei desse ultimato para eles, porque só para você ter uma ideia, Antero, morria 280 pessoas todo ano nessa rodovia. Com esse pedacinho só que foi duplicado aí já, esse ano passado caiu pela metade as mortes. Quer dizer, eu falei lá pro Jucá, se não fizer por uma questão econômica, que se faça a duplicação por uma questão humanitária, né? Eu estou aqui com Mauro Camargo e Laís Souza, que também tem perguntas para o senhor. Mauro Camargo. Bom, senador, bom dia. Parabéns aí pela sua luta pela 163, é importante, realmente Mato Grosso merece essa duplicação, uma rodovia importante, uma rodovia que transporta a produção do país, enfim. Mas eu gostaria de conversar com o senhor, direcionar meu questionamento, o senhor como vice-líder do governo, como é que o senhor está vendo esse enfrentamento com relação especificamente à reforma da Previdência, que tem uma rejeição de praticamente toda a população brasileira, população economicamente ativa, completamente contra a reforma da Previdência, do modo como ela está colocada, e cá entre nós existem coisas que realmente ultrapassam o limite do bom senso, como por exemplo os 49 anos de contribuição. Em primeiro lugar, Mauro, eu vejo que o governo, e eu estou conversando com vocês aí que são especialistas em comunicação, para mim que o governo tomou algumas estratégias muito complicadas. Primeiro, você fez a reforma da Previdência como um bode na sala. Colocou essa história de 49 anos, eles sabiam, tinham certeza que isso aí não passa nem aqui nem na China. E aí, de forma que demonizaram já. A reforma, quando o sujeito viu que 49 anos, falta de regra de transição, o sujeito está aposentado hoje e amanhã ele já tem que trabalhar mais 20 anos, isso aí amedrontou todo mundo, de forma que ela está demonizada. Eles podem tratar ela muito bem agora, pode flexibilizar ao máximo, que a população não vai comprar, vai ficar com gosto de caixão velho na boca, mesmo que seja uma reforma boa. Faltou habilidade ali, deixar essa coisa na mão de técnico é uma coisa complicada. Aquele seu Marcelo nunca veio aqui no Senado para explicar. Quem que é seu Marcelo? Aquele é o sujeito, o pai da reforma aí, o técnico que fez essa reforma, né? Então é uma dificuldade e agora tá nas costas dos parlamentares. Então faltou sensibilidade aí. Como é que está essa situação aí da bancada do PMDB? Parece que o Renan Calheiros virou o grande líder da oposição aí no Senado e ele lidera realmente a oposição aí ao governo Michel Temer? Eu falei para o Humberto Costa que eles estavam batendo contra a terceirização. Eu falei, vocês deviam ter vergonha de bater na terceirização, porque vocês terceirizaram até a oposição agora. O Renan, a oposição que vocês deviam tá fazendo, terceirizaram para o Renan fazer. Realmente, o maior opositor do governo hoje aqui no Senado é o Renan Calheiros. Mas e como é que fica aí o senador José Medeiros nessa condição de vice-líder do governo, que não é do PMDB, e aí? O senhor vai assumir esse desgaste todo? Como é que é, senador? Exatamente, por isso que eu falei, a conversa passou por aí também. Falei, enquanto o Renan tá de olho lá nos votos de Alagoas e tá com essa demagogia aí por causa que ele sabe que tem 70% ou mais desaprova essa reforma, a gente fica aqui defendendo o governo e ele ganhando louro. Eu falei, essa historinha do PMDB bipartido
ela é velha. E aí o Renan está fazendo essa coisa aqui, está com um bloco de senadores metendo o pau no governo, desconstruindo, e a gente levando desgaste. Foi por isso que também que eu chamei para essa conversa e falei, olha, tá fazendo os outros senadores de besta, né? Agora, senador Medeiros, como cidadão brasileiro e senador brasileiro, a reforma é ou não é importante para o Brasil? Se não fizer a reforma, é bom para o Brasil também? Olha, se não fizer a reforma, isso aí é o seguinte, sejamos francos, tem muita discussão, vamos esquecer a parte ideológica, vamos esquecer a parte demagógica, a reforma precisa ser feita. Agora, a pergunta é qual reforma, né, que precisa ser feita? Precisa ser feita com cuidado, com regras de transição, porque simplesmente não dão conta de pagar, não tá conseguindo mais pagar no modelo que está. Nós temos, por exemplo, Antero, vamos ser sinceros, você me conhece, muita gente me conhece, eu tenho 45 anos, quer dizer, fui para 47 já, né? Mas quando começou essa discussão eu estava com 45, mas com 45 eu já tinha idade para aposentar. Com todo o respeito aos que estavam nas mesmas condições, mas eu ainda sou um sujeito que pode puxar muito enxada, carpir muito quintal. Eu, com a perspectiva do jeito que vai a vida hoje, eu tenho a perspectiva de repente viver até os 90. E aí, as pessoas vão ficar me mantendo... Por que o senhor está pessimista assim, cara? Eu vou viver até os 120. Pois é. Mas para você ver que precisa ser feito, porque a perspectiva de vida vai muito longe hoje da população. E aí, os que estão trabalhando são menos do que os que estão recebendo. Então a conta não fecha. Alguma reforma precisa ser feita. Agora, senador, aqui quem fala é Laís Souza. Senador, o senhor é a favor ou é contra? Hoje, se o projeto chegasse hoje no Senado, da forma como está, o senhor votaria a favor ou contra a reforma? Não, do jeito que está, se não for para mexer nada, eu tenho dificuldade de votar nessa reforma, porque eu preciso, eu entendo que a regra de transição, hoje para mim o maior gargalo é a questão da regra de transição. O restante eu acho que já está de bom tamanho. Mas já mexeram nisso lá na Câmara? Diz que estão mexendo. Então, chegando lá, ela chegando já com a regra de transição, inclusive mandei sugestão para lá, eu sou totalmente a favor. Por que eu falo a regra? Qual que é a regra de transição que o senhor defende? Veja bem, eu defendo o seguinte, houve uma reforma ali 2002, 2003, se eu não me engano, que foi acordado, olha, daqui para frente vai ser assim. Então eu acho que para essas pessoas, você não pode mudar a regra no meio do jogo. Então eu penso... Para as pessoas que já estavam de 2002 para cá, é isso, né? Exatamente, tá. Exatamente. Então eu acho que essas pessoas aí tem que ser, porque senão toda hora vai mudar e o cara não tem segurança nenhuma. Mas tirando esse pormenor aí, eu penso que a reforma já está flexibilizado bastante e é uma reforma importante. Mas inclusive com os 49 anos de... Não, 49 anos já caiu faz tempo, mano. Não, os 49 anos já caiu faz tempo, né? Os 49 anos caiu. Então, eu penso que do jeito que está, se a gente não aprovar, não adianta ter aprovado a PEC do teto de gasto. E aquela PEC é muito importante. Senador, a gente está indo aqui para a reta final, eu só queria perguntar para o senhor o seguinte, o PSD dentro de Mato Grosso, quais são as suas pretensões para 2018? O senhor mantém sua candidatura ao Senado? Ou o PSD vai sair aí com um governador próprio, continua na base aliada do táxi? Quais são as projeções? Bem, está muito longe ainda, né? Mas quando eu fui para o PSD, eu conversei, inclusive, com o governador, com o vice-governador, dizendo justamente que eu pretendia fazer um trabalho e construir uma candidatura ao Senado, até para aferir como foi o trabalho e ver qual foi a aprovação dos mato-grossenses ou não. Lógico que tem N pessoas que acham que eu devia fazer, não, faz um trabalho, vai para deputado federal, mas eu tomei esse lado, eu acho que não dá para você ficar colocando, nesse caso tem que tomar um rumo e já ir, e de forma que isso foi um projeto muito claro, estou tentando construir uma candidatura. E foi feito um compromisso com o senhor, né? Que o PSB dele daria a legenda para o senhor ser candidato ao Senado, não foi isso? Exato, foi feito, isso aí foi feito. Foi feito e está mantido? Olha, espero que sim, lógico que a política às vezes muda, mas eu
tento todo dia acreditar que isso será mantido e que uma eventual candidatura do governador Pedro Táxi, isso não haja veto nenhum a essa candidatura. Tá, agora, senador, deixa ele fazer uma pergunta com relação ao integrante da bancada de Mato Grosso. O deputado Nilson Leitão apresentou um projeto aí que está suscitando um debate mundial, né? E todas as inteligências nacionais estão posicionadas contrárias a esse projeto dele, até o presidente de honra do partido dele, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O que o senhor acha desse projeto que o Nilson apresentou, que pode trocar habitação e em relação ao Nilson, eu já tenho uma bronca com ele pelo seguinte: depois que ele virou presidente da Frente Parlamentar de Agricultura, Antero, toda vez que a gente ia almoçar lá, sempre tinha leitão, a pururuca e tudo, e agora não tem mais, não sei o que aconteceu, é só frango, verdura, o leitão foi cortado. Mas brincadeira à parte, é aí que tá, o projeto, Vossa Excelência foi senador, e um senador atuante, o projeto a gente tem que ter muito cuidado na hora de apresentar. Quer dizer, alô? Se torna um problema. Hoje, eu sempre, eu venho de zona rural, Antero, nós plantamos roça de toco e depois, com o tempo, meu pai passou a trabalhar nessas grandes fazendas e tal. No final de ano, essas pessoas costumam, nessas grandes fazendas você ganha casa, comida e geralmente final de ano, quando dá uma safra boa, é um meio que costume desses fazendeiros comemorar e dar um incentivo para as pessoas. Vou te dar tantas sacas de soja. Mas nem sempre eles têm liquidez, têm dinheiro em caixa para dar isso. Então dá soja, entendeu? Só que isso não é regulamentado, e isso dá problema, porque às vezes quando o funcionário é mandado embora, vai um advogado, cochicha no ouvido dele, fala que todo ano você recebia e tal, e isso aí dá um problema danado. O que ele fez foi tentar legalizar isso. O projeto dele, o salário não mexe, era só essas coisas, regulamentar o que já existe. Mas o que aconteceu? Quando saiu a história de que vai pagar com comida ou vai pagar com produto, lógico que todo mundo falou, olha, voltou aquela questão da escravidão branca dos italianos aqui no Brasil e tal, né? É um projeto que poderia ser bem vendido, dar uma segurança jurídica para todo mundo, está demonizado. Falei para ele, isso aí, do jeito que as pessoas entenderam, do jeito que a mídia, e principalmente o PT tem uma habilidade muito grande, o Lindbergh deitou e rolou em cima desse projeto. O projeto ele vai ter um desgaste muito grande sobre isso. Mas o próprio PSDB, né, senador, o próprio FHC hoje, na Folha de São Paulo, contesta o projeto do deputado da base dele. Que ele coloca que é um erro imenso, o erro do projeto Nilson Leitão, né? Porque primeiro assim, as pessoas têm dificuldade de ler, e o Fernando Henrique hoje em dia só abre a boca para defender maconha. Ou o Nilson tem dificuldade de escrever, né? Não, mas o projeto foi bem escrito, foi escrito pelos próprios técnicos aí pelo agronegócio, né? Isso. Mas o que acontece? O Fernando Henrique hoje a grande preocupação dele é defender maconheira, defender maconha. Então não lê, não sei se quer que ele anda fumando, aí simplesmente abre a boca e sai. Eu costumo ler, eu passo às vezes a madrugada lendo, fui ver esse projeto e não consegui ver grandes problemas dele. Eu vi uma grande dificuldade de comunicação, aí que você falou, eu não sei se o Nilson escreveu mal, se o povo não está lendo. Tá bom. Senador, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.